Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a que horas essa nossa conversa vai estar sendo assistida, né? Coisas do mundo digital, mas meu nome é Roberto Meirelles, é um prazer imenso estar aqui hoje, conduzindo esse bate-papo com pessoas queridas e que eu respeito imensamente e que tive o privilégio aí de conhecer ao longo de algumas edições, né? Do Paraty Eco Festival, que eu tive o prazer de acompanhar por 7 anos, e do Brasil Eco Fashion Week, né, que também pude acompanhar nas 3 edições presenciais, né. Esse é mais um evento da 4ª edição do Brasil Eco Fashion Week, que, como muita coisa nesse nosso país e nesse nosso mundo, né, teve que ser reformulada, né, e, enfim, né, e reajustada, né, para acontecer, né, em tempos de exceção, né, como eu prefiro dizer, mas de uma maneira ou de outra a essência está preservada, né, que são as melhores intenções aí da gente continuar fazendo um trabalho em que acreditamos, né, e na medida do possível, né, continuar servindo aí de elemento, de ligação, né, de ponte, de referência para outros profissionais que também têm a intenção de produzir uma moda bela, sadia e sustentável, né? Sob todos os ângulos aí. Hoje a ideia é a gente conversar sobre as mostras e exposições como caminho de acesso ao mercado, e esse tema vem muito do fato de, enfim, dentro da minha atuação no Instituto Rio Moda, a gente ter tido aí a chance, né, a oportunidade de fazer a curadoria de várias edições da Mostra de Moda e Design Sustentáveis, inicialmente no Paraty Eco Festival, que é um evento que aconteceu por 7 anos seguidos e que é a base, né, para a trajetória de muita gente boa, né, que está no mercado aí. E, da mesma forma, no Brasil Eco Fashion Week, nós mantivemos, né, a realização da mostra, né, e eu, enfim, tive o privilégio né, de participar, né, como curador e como produtor. A gente tem hoje 3 profissionais que eu admiro muito aqui. Foi interessante quando o Rafael me pediu para produzir o talk show que a gente está realizando hoje. Eu bati o olho na lista da última edição e o meu olho foi direto nos nomes de vocês 3, então são todos maravilhosos, mas de alguma maneira eu achei que fazia uma composição boa. A gente tem aqui hoje a Alice Schur, né? Alice Baia Schur, da Cicla Modo, né? Ela é uma profissional, enfim, de muito valor, que mora na Alemanha há alguns anos, né? E que está participando, por isso a gente é especialmente grato, né? Enquanto ela também dá atenção, né, ao pequeno, né, que nasceu 5 meses atrás e que está aí por perto.
A gente tem a Gi Caldas, da Thai Studio, do Thai Studio, na verdade, Gisele Caldas, que também conheço há muitos anos, e o Teco Semente, né? Que tem seu ateliê, né, muito próximo ali de Paraty, e que, depois de 3 minutos de conversa, a gente tem vontade de ser o Teco, né? Assim, eu estava contando isso antes, né? Porque ele leva uma vida que deve se aproximar muito do paraíso na Terra, né? Assim, mora num lugar lindo, trabalha com o que gosta, né? Tem uma família maravilhosa, enfim. Então é um prazer ter o Teco conosco aqui. Então vamos lá, Alice. Conta um pouco para a gente quem é a Alice na fila do pão, né? Gente do céu, esse negócio de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo não é assim fácil, não. Vamos lá. Bom, Roberto, obrigada. Estou aqui trabalhando, como sempre, né? Versão online agora, trabalhando com moda circular. Muito bacana receber esse teu convite para conversar um pouquinho sobre mostras, sobre exposições, etc. Eu lembro que último ano, no ano passado, no ano retrasado, no ano passado, participei da mostra com vocês lá. Foi muito bacana ver a comunicação direta que a gente tem com o público, né, na verdade. Quando a gente tem algum projeto, quando a gente faz algum design, algum produto, e a gente apresenta ele de forma física, no caso, como foi, a gente tem um contato direto e o feedback direto de quem está olhando, e isso é muito valioso. Mas, enfim, e trabalhando aqui na Europa também, eu apresento outras marcas, também em outros eventos e mostras. Se possível, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um pouquinho uma tela com vocês sobre um serviço que a Circulamodo, que é a minha empresa de consultoria aqui na Alemanha, tem para o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela só para mostrar. Do site da Circulamodo, por exemplo, existe uma aba de serviços que se chama Brazilian Hub, e ali eu faço questão de mostrar as empresas que trabalham com sustentabilidade no Brasil para o mercado aqui na Europa, tanto as marcas como quem trabalha com tecido e fio ou fazem outros serviços como private label. E é uma maneira de eu conectar, então, um mercado com o outro, trabalhando nesses 2 pontos, Europa e Brasil, que mesmo morando aqui já há tantos anos, o coração continua batendo forte lá, ou aí, né? E a gente sempre quer tentar expor, valorizar o que tem sido feito no nosso país. E através do Brazilian Hub é uma forma que eu consigo, então, trazer um pouquinho da nossa brasilidade para esse mercado aqui um pouco mais frio e seco, que é o mercado europeu. Enfim, mas eu acho que moda, mostra, exibições, no mundo da moda é uma coisa muito tátil, muito física, que nós estamos aprendendo agora de uma outra forma a viver de forma virtual. Acho que vai ser um momento de mudança, nós vamos aprender a ver isso de forma virtual, mas a questão do tátil ainda vai ter uma figura muito importante, vai ser um ponto muito importante a ser considerado. Enfim, é mais ou menos por aí meu ponto de vista. Mas voltando ao que eu coloquei, tenho certeza de que o fato de você estar radicada na Alemanha há tanto tempo, né, mas ao mesmo tempo ligado ao Brasil, né, por uma via do coração, né, e trabalhando com empresas e marcas e profissionais daqui, você contribui com um elemento muito peculiar, né, muito particular, né, e isso acho que faz muito sentido. Acho que a cultura alemã, eu sei porque eu estudei alemão muitos anos da minha vida, né, acho que eu comentei isso com você algum dia, e quando a gente estuda uma língua, a gente aprende a cultura, né, inevitavelmente. Eu acho que a cultura alemã ela tem um componente de objetividade, de eficiência, de prática, né, que lá pelas tantas pode fazer muita diferença, especialmente na indústria da moda, que é uma indústria onde o componente criativo é sempre tão forte, né? Essa coisa mais expansiva, né, mais colorida, e aí a objetividade ela ajuda a trazer as coisas para o mundo, né? Sabe que adicionando nesse ponto, é um aspecto bem interessante, que é um aspecto de aprendizado dos dois lados. Numa pesquisa que eu fiz, por exemplo, sobre a percepção dos produtos brasileiros, do mercado brasileiro, tem alguém cantando no fundo aqui, né? Mas tudo bem. Eles viam a brasilidade, a questão do calor, da alegria como aspecto muito importante,
E, de outra forma, do ponto de vista alemão, é a questão de ser sério, de ser rigoroso, e isso traz um aprendizado entre as marcas, como falar com esse público, como é que a gente apresenta nesse outro mercado que é sério, entendeu? Não é só, tipo, é alegre, mas tem que falar de uma forma muito coerente. Então, dá para dizer assim que em todas as mostras que participamos aqui, em feiras que participamos, que trouxemos os clientes brasileiros, foi sempre muito valioso nesse sentido de aprender como falar com o mercado. Muito bacana. Que bom, maravilha. Super. Gi, você conta para a gente um pouco como você chegou até o ponto em que você está, quer dizer, como é que foi sua trajetória até o ponto em que o Thai Studio se situa hoje? Obrigada pelo convite, Roberto, muito obrigada por estar aqui. Sim, a minha trajetória, a importância da mostra na minha trajetória foi ímpar, assim. Primeiro que eu vivi a sua curadoria no ano retrasado, e eu estava com uma outra marca que eu tinha desde 2014, chamava Fridoca. E nessa troca de marca, foram 2 mostras ao mesmo tempo. Então, foi a da Fridoca, ano passado já cheguei na mostra como Thai Studios. E essa experiência é praticamente um laboratório, que você coloca realmente assim, o seu produto, o feedback é imediato, exatamente como a Alice falou, e isso é super enriquecedor. Então, você conversa com pessoas, desde os visitantes comuns, os estudantes de modas, a empresários, a nomes da moda, e falando a respeito do trabalho. Ele é muito, para mim, foi muito importante até para a construção da Thai Studios nesse momento, que evoluiu de uma mostra, vai viver um desfile agora no Brasil Eco Fashion. Então, assim, para mim, foi uma faculdade literalmente, mesmo que anualmente, mas você vai, volta com aquele feedback, refaz, faz todo o rebrand, faz tudo, volta de novo, valida. Para mim foi interessantíssimo chegar ao ponto e no momento que eu estou, assim, em termos de mostra e de curadoria também. E eu fico muito honrada de você lembrar de mim e até mesmo desse processo de trabalho, desde anos que a gente se conhece mesmo, né? Então, assim, a minha trajetória enfim, no estilo de outras marcas, trabalhando, agregando experiência e até chegar nesse momento. Então, é isso que eu posso dizer. Maravilha, muito bom. Teco, conta então para a gente um pouco, né? Quem é Teco Semente na fila da padaria, né? E como é que ele se traduz, né? Como é que ele se coloca hoje como profissional aí da moda? Bom, eu estou extremamente feliz de estar participando desse bate-papo hoje. Me senti muito honrado com o seu convite, com essa possibilidade de falar do trabalho, né, de falar do trabalho que a gente faz e representa. Eu acho que essa questão essa trajetória da mostra e das exposições, eu acho que ela traz isso muito presente na minha vida, porque foi a partir disso que eu comecei a construir essa ponte de relacionamentos, né, de ter tido a oportunidade de te conhecer aqui no Eco Fashion, aqui em Paraty, e depois apresentar o meu trabalho em São Paulo, no Brasil Eco Fashion, que foi grandioso para mim, porque eu sempre falo que eu faço um trabalho de formiga aqui em Paraty, um trabalho pequeno. Eu faço um trabalho, só para contextualizar, eu faço um trabalho de reaproveitamento de retalhos e de resíduos têxteis, então todo o meu processo criativo se baseia nessa reconstrução desse material. Então, esse material que eu recebo de doação, ou que às vezes eu vou buscar esse material, então já peguei muito material nas calçadas em São Paulo, ou nessas pequenas fábricas que a gente vai conhecendo e descobrindo quando a gente faz esse trabalho, porque o meu trabalho foi muito orgânico, e é muito orgânico, porque eu não tenho uma metodologia específica, assim. Tudo aconteceu na minha vida de uma forma muito, não sei, parece que veio para eu fazer sem saber fazer, porque eu não tive uma faculdade, eu não estudei moda, eu não tenho nenhuma prática com essa questão, e a minha prática foi se desenvolvendo
com o decorrer do tempo, com esse processo do fazer e do descobrir. Então, assim, hoje eu faço esses trabalhos só de reaproveitamento através das minhas peças. Trabalho muito com bordado, com poesia bordada, que eu bordo, cada peça que eu faço, eu bordo uma poesia. E que é o meu sentimento do momento e que é a minha história naquele momento que eu estou fazendo aquela peça. E eu acho que eu estou muito centrado na ligação que eu tenho com o local que eu vivo e da forma que eu vivo, sabe? Eu acho que isso se reflete muito no trabalho que eu faço. Eu acho que hoje, para mim, eu acho que um dos pontos mais importantes no meu trabalho é justamente isso, poder passar para as pessoas um sentimento de felicidade, que é estar aqui no local que eu estou, fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu escolhi para minha vida, sabe? Com a minha família, com os meus filhos. Então, isso se reflete muito no meu trabalho. E quando eu vejo e sinto esse respeito de vocês profissionais renomados da área, comigo e com o meu trabalho, é muito gratificante, sabe? E não tenho nem palavras. E esse trabalho de exposição, eu acho que é muito importante justamente porque ele conecta o indivíduo à pessoa, o público, ao criador, né? Acho que a gente consegue falar muito através de uma mostra, através de uma exposição. Eu acho que a gente consegue tocar mais as pessoas. E isso nos leva para outros caminhos, porque a gente, às vezes, fica preso nessa questão só de produzir para uma peça para ser vendida. Quando você produz uma peça para ser olhada e para ser entendida, às vezes tem um significado muito maior do que o comercial, né? Que, para mim, às vezes, vale tanto a pena passar tentar mostrar para as pessoas e permitir que elas entendam o que eu estou pensando, sabe? Uma coisa meio assim. Então, assim, até a poesia entra nessa história justamente para isso, para tentar falar de uma forma bem mais clara para as pessoas esse pensamento que às vezes está guardado, sabe? E essas mostras foram e são muito importantes para mim. O ano passado eu participei na mostra do Instituto Rio Moda lá no Brasil Eco Fashion, a convite do Roberto também. Desenvolvi uma peça para estar na exposição e que eu recebi muito retorno, sabe, de pessoas comentando, de mensagens e falando da poesia, falando da peça, perguntando como que a peça foi feita. Isso, para mim, tem um papel muito importante dentro do papel da criação, sabe? Não estou ouvindo. Te ouvindo, e falando, não, porque eu não tive a formação, né, mas ainda assim eu saí fazendo, como se a coisa fluísse através de mim, né? Eu acho essa imagem ela é muito forte. Você sabe que eu tenho uma história muito consistente com a educação. Eu trabalho com educação há 30 anos, né? Eu até fui buscar formação na área de educação. Talvez 8 ou 10 anos depois que eu já havia começado a trabalhar com educação, né? Eu lembro que a minha decisão de fazer o mestrado em educação veio de um comentário que eu ouvi no corredor da universidade em que eu trabalhava como coordenador e como professor e tal, onde a pessoa me chamou de educador. E eu olhei assim, meu Deus, eu educador? Como assim? Aí que eu fui buscar, né, estudar educação propriamente, né? E aí tive o privilégio, né, de fazer o mestrado na PUC e tal, e isso realmente me trouxe uma outra dimensão para fazer aquilo que eu faço, né? Porque eu acho que a oportunidade de ler, de estudar, de discutir, revela para a gente, né, ângulos que ajudam a gente a fazer melhor, né? Ou a fazer com mais consciência, né? Dominar um pouco melhor, né, os elementos e tal. Mas toda a minha prática tem me confirmado que para fazer um trabalho belo, né, e que tenha valor, você não precisa necessariamente estudar antes, né? Assim, aquela sequência mais tipicamente escolar, que é você aprende primeiro para fazer depois, né? Ela não necessariamente é verdade, né? Porque você pode fazer e com fazer você aprende, né? E você evolui e faz melhor. Então essa sequência, né? De primeiro você estuda para depois você ser um profissional,
eu acho que ela é uma sequência que no mundo digital, né, no mundo randômico em que a gente vive, ela cada vez menos faz sentido, né? E, portanto, eu acho que valorizar as práticas, valorizar os fazeres, né, e saberes tradicionais, que é uma coisa que eu aprendi muito com Bernadette no Paraty, né, que sempre teve um discurso muito forte. Sim. Pode ser um grande caminho, né? Pode ser o caminho mesmo. E quando a Eu gente... acredito muito nisso. Eu acho que assim, é liberar o recurso criativo, né? Assim, sem a necessidade de passar por um processo validado por outro, né? Porque a escola, com todo respeito à escola, né? Mas o conceito do currículo, o currículo é um conteúdo, é uma sequência que alguém estabelece para você percorrer, né? E não necessariamente esse trajeto é o melhor para cada indivíduo que o percorre, né? Então, poder escolher o que vai aprender. Né? Desculpa. É que às vezes a gente cabe a nós mesmos uma outra experiência, de uma outra forma de aprendizado, né? Que não a técnica pré-estabelecida. Às vezes a gente pode desenvolver e no caminho a gente descobrindo e a gente aprendendo da forma que a gente se dirige, né? Porque aí eu acho que o olhar fica para a gente, é o nosso olhar sobre o aprendizado. E eu realmente acredito que o que pode fazer a diferença, independente do trajeto, é o impulso, né, e a ação de você pensar em termos de um método, né? Outro dia eu assisti uns vídeos seus onde você ensinava alguns pontos, né? Você ensinava, e aí eu fiquei me divertindo ali assistindo aos vídeos, né? E acho que é isso, né? Quando você decorrente da prática, né? Se dá a oportunidade, né? De fazer um registro, né? De definir uma sequência que vai para o mundo, né? Que está aí. As pessoas podem aprender, podem desenvolver. Só um adendozinho rápido. Quando eu comecei a bordar, eu também não sabia bordar. Então, assim, eu desenvolvi um ponto que era para preencher uma letra que eu queria a palavra bordada, mas eu não sabia como. E a gente não teve, eu nunca tive muita... como a gente mora no interior, eu moro aqui a 20 quilômetros do centro histórico de Paraty. Então, eu moro praticamente no mato. Então, assim, a minha educação foi essa. Então, a gente não teve contato muito com essa questão digital, da informatização. Então, isso vem agora. Só que como a gente não tem um hábito, não cria o hábito, a gente esquece disso. E eu queria bordar a palavra. Então, eu desenvolvi esse bordado para preenchimento da palavra. Só que eu nem sabia que esse ponto já existia. Para mim, eu achei que eu estava criando alguma coisa. Olha que coisa. Que inocência. Aí depois que eu comecei a bordar assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você está bordando errado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas gente, mesmo se fosse errado, eu quero bordar dessa forma que eu estou bordando. Entendeu? Então, assim, esse o meu bordado. Então, é isso que prevalece para mim. Mas depois eu fui descobrir que não era. Era o ponto básico mesmo, super simples, que é esse que eu ensino no vídeo até, que é um ponto super simples, mas que eu consegui o preenchimento do que eu queria fazer. Muito bom. Gi, conta um pouco para a gente, né, falando agora, pegando esse gancho que o Teco acabou de colocar, né, de fazer o certo, de fazer o errado, né, como é que foi na sua trajetória descobrir o seu certo, né? Assim, conta um pouco para a gente, dentro desse processo criativo, da mudança de marca mesmo, né? Como é que foi o seu processo de descobrir a melhor forma da Gisele Caldas para a Gisele Caldas? Conta para a gente. Vocês contando a história, principalmente Teco, eu me lembrei de uma história muito, sei lá, uns 19 anos atrás, que eu acho que não tinha ainda nem faculdade de moda no Rio, era o Senai CETICT, que era o técnico, e a gente, assim, tinha uma facilidade de conseguir trabalho justamente porque o técnico era bem valorizado na área de moda aqui no Rio, e eu fui fazer, foi interessante, porque eu acabei indo trabalhar como auxiliar de modelagem.
Então, eu tinha aulas de modelagem no Senai Cientific e eu fui fazer, trabalhar como auxiliar de modelagem e fui aprender do dia a dia. E a roupa realmente saía perfeita. Só que quando eu voltava para o Senai Cientific, tinha aquele passo a passo, e a professora falava, não, você não pode pular esse, você tem que seguir esse, é linear, e a peça saía boa, do mesmo jeito. Mas eu acabei desenvolvendo um método que era da vivência ali no dia a dia, e a modelista me ensinou coisas que eu depois transformei, também me adaptando, principalmente quando o meu estudo, assim, o foco da minha marca é a gênero, então eu tento incluir, trazer uma modelagem que sirva para os dois corpos. E aí você tem que misturar as nuances da modelagem feminina com a masculina, um gancho que fique perfeito em todo mundo, e foi justamente essa eu acho que esse comecinho lá, sabe, de poder entender, ó, aqui nesse lugar eu posso empregar esse método, aqui eu posso ser eu, e aqui eu tenho que seguir. Isso foi muito interessante, assim, bem no início mesmo da minha estrada, né, da minha carreira como designer de moda. E, assim, o que eu posso dizer mais a respeito? Desculpa, Roberto. Qual era a outra pergunta? Você sabe que eu conheci Rita Comparato anos atrás, né? Rita Comparato é uma modelista, né, e estilista, enfim, muito conhecida. Ela agora, inclusive, retornou um bocado mais forte aí ao mercado, né? E a Rita fez uns 2 workshops de modelagem no Instituto Rio Moda, onde ela justamente propunha o método dela de modelagem, que é um conceito que para muitas pessoas é complexo, é difícil, né? Alguns têm mais facilidade, outros menos, porque essa coisa de você desenvolver de forma planificada, né? Especialmente a modelagem plana, né? Alguma coisa que vai fazer sentido no tridimensional depois, é um conceito que entra com mais facilidade na cabeça de algumas pessoas do que de outras. Mas a Alice a Rita, muita semelhança do que você está contando, ela desenvolveu um método dela, um método simplificado, em que ela dava conta de propor, né, e de realizar com base nesse método num workshop de 8 horas. Então, o Teco falou há pouco de faculdade, você falou de faculdade, eu me lembro de ouvir esse comentário, gente, eu aprendi mais numa oficina de 8 horas do que em 4 semestres de faculdade. Detalhe, gente, eu não estou aqui desvalorizando a escola, né, de forma nenhuma. Claro. Ela tem o seu valor. E, nossa, imagina, eu estaria cuspindo no prato que comi, né? Porque eu trabalhei em universidade 20 anos da minha vida. E eu entendo que essa repetição, que o conceito de currículo, ele serve a atender os números. Acho que se você vai buscar a origem das escolas no Brasil, né, você entende que elas são necessárias e foram especialmente necessárias, né, enfim, muitas décadas atrás, porque o Brasil era um país muito pouco escolarizado. Você tinha que dar conta de grandes quantidades, né, de pessoas. Era todo mundo, né? E aí, no que você faz um método que é mais repetitivo, isso funciona mais para dar conta de quantidade, né? Então, mas o problema começa a acontecer quando a humanidade se individua cada vez mais, né? Individua no sentido de o ser humano hoje é muito mais individuado, ele é muito mais consciente da própria identidade do que era 20, 30, 50 anos atrás, né? Os nossos filhos, né? Assim, eu tenho um filho de 24 anos, vocês têm filhos mais jovens do que isso e tal, eles não querem uma solução que venha de fora, né? Eles querem poder escolher. Cada vez mais o ser humano quer poder escolher. E aí, nesse sentido, essa estrutura curricular mais rígida começa a fazer menos, menos sentido, né? Porque ela não permite tanta escolha, né? Pelo menos no sistema educacional mais tradicional vigente aqui no Brasil. As recentes reformas que a gente vem observando no ensino médio, especialmente, acho que a principal diferença que elas trazem são justamente na linha de permitir a escolha, num certo grau, né? E aí combina mais. E tem a questão, como você falou, da identidade, mas também da sua essência, né? De você procurar um lugarzinho no mundo e tentar mostrar para todo mundo o que você tem, o que você veio a dizer, o que você pode deixar de legado, qual seria a sua marca,
marca, assim, não digo marca de peça, de roupa, enfim, de negócio, mas a sua marca como pessoa mesmo no mundo. E isso, isso é muito vivido para mim, realmente, enquanto eu faço uma moda gênero, gente. Assim, eu estou no meio de uma situação da área de moda que ainda é muito nova. Então, assim, ainda não tem nada para validar. Eu troco com algumas poucas marcas e essa validação vem muito do cliente também, que sempre pede, altera isso, faz aquilo, muda e transforma. E aí esse método vai se construindo, literalmente. Pelo menos eu estou nesse momento, nesse lugar, no meio de um laboratório. Ele não está fechado, ele não está finalizado, não é um método ainda finalizado. Assim. Ele está em construção. Gi, eu sinto dizer que não vai finalizar nunca, né? Provavelmente. Pois é. Assim, né? Porque enquanto a gente está vivo, né, e disposto a aprender, a gente está aí, enfim, convivendo com a mudança, com a reformulação, né, com a evolução daquilo que faz. Né? Eu queria voltar a uma pergunta com vocês dois, pensando em queria que cada um de vocês pensasse em duas situações, né? Uma peça exposta na mostra, vocês ali por perto e interagindo com as pessoas que estão passando pela mostra, né? Então, o Paraty Eco Festival e o Brasil Eco Fashion Week, né? Eles tinham a mostra como parte de uma programação, né? Tinha um público grande de um evento e de outro passando ali pela frente. E, normalmente, né, vocês não ficavam grudados ali na mostra o tempo todo, mas vocês passavam uma parte do seu tempo do lado da mostra e imagino que tenham tido oportunidade, sim, né, de interagir com pessoas que estavam vendo a peça de vocês dentro do contexto de uma mostra, né, que está trazendo uma referência. Então, isso é uma situação, né, vocês, as respectivas peças na mostra. E pensa numa outra situação, vocês no ateliê, né, ou na loja, né, ou no ponto de venda, que esteja vendendo o seu produto, que não é o caso da mostra, né, interagindo com um cliente. Então, como é que é interagir com um espectador, né, e interagir com um cliente, né? Quais são as semelhanças e diferenças das duas interações, nos dois ambientes diferentes? Conta pra gente, Theo. Depois a Gi conta a visão dela. Eu já estava aqui quietinho, achando que a Gi fosse responder, mas tudo... eu sempre tive essas experiências. Essas experiências não foram tão diferentes para mim, porque eu já desenvolvo, entre aspas, um trabalho assim no ateliê. Então, no ateliê eu já tenho algumas peças que são mais artísticas. Então, o comportamento dessas pessoas são bem parecidos quando entram no ateliê e o comportamento das pessoas quando me encontro na mostra, que é sempre de saber o que é, de onde saiu aquilo, sabe? E de como é feito, de olhar o material e ter aquelas perguntas reais, e só depois que eu falo que esse material foi tirado muitas vezes do lixo, da calçada, e isso gera um impacto diferente nas pessoas, sabe? De olhar para a peça e reolhar para entender, entendeu? Porque, naturalmente, a pessoa não percebe nada, que acha que é uma peça feita de uma forma normal, assim, com uma prática de modelagem normal. Então, às vezes, quando eu pego nos detalhes, e aí isso é bom, e que eu tinha no ateliê e que eu tenho nas mostras quando eu estou presente, que é de mostrar os detalhes, tipo, olha, isso aqui eu peguei em tal lugar, isso aqui era isso aqui, virou isso, sabe? Isso aqui tem um vestido que eu fiz que ele era todo na exposição que eu fiz, que era parte, creio que era parte de lingerie, sabe? Que eu consegui na calçada mesmo, que cheguei em São Paulo muito cedo. E aí é sempre impressionante chegar nesses locais e encontrar esses sacos jogados na calçada. Então, a primeira coisa que eu faço é me abaixar e abrir o saco. E fico ali sentado olhando o que tem dentro. E, geralmente, eu pego as coisas mais que têm uma utilidade maior, e nisso eu peguei esse material, que eu acho que era essas sobras dessas lingeries, sabe? Essas coisas de sutiã. E aí eu peguei tudo aquilo, cortei em partes bem pequenas e costurei tudo junto. Então, perdeu a forma, sabe? Criou-se uma outra forma.
E a partir do momento que você mostra isso no detalhe, contando para a pessoa de onde saiu, isso impacta muito grande, né? Tem um impacto muito grande nas pessoas. E isso é o prazer de participar de uma mostra, sabe? De você estar com uma peça artística que talvez você não venderia em nenhum lugar, mas que você se expõe ali também para esse público, né? Que às vezes não está acostumado a olhar isso com esse olhar do reaproveitamento, da reutilização, da ressignificação. E acho que é isso. Uhum. Só para complementar rapidinho, eu passei por uma fase de transição muito grande agora com essa questão da pandemia, e o ateliê foi uma das coisas que me fizeram, que veio junto com essa questão da mudança. E justamente por acreditar nessa questão de que as pessoas precisam olhar isso de uma outra forma, eu estou construindo o ateliê no quintal da minha casa. Então, o meu objetivo agora é trazer as pessoas para dentro do local que eu vivo, para elas entenderem esse meio ambiente em que eu estou inserido, de mato, de horta, de bicho, de cachoeira, de planta, para elas entenderem essa coisa do que é realmente importante na nossa vida e o que o seu hábito e o que a sua rotina pode mudar, o que você pode mudar na sua rotina para que isso seja benéfico para o mundo, sabe? Então, essa questão, acho que vai permear esse olhar e essa maneira das pessoas olharem esse trabalho, acho que vai ser um pouquinho mais completa agora também. Terco, você sabe que eu conheço um grupo de terapeutas que intitula o movimento Terra de Rudá. São terapeutas holísticos e tal, um grupo de uns 7, talvez 8 profissionais, e 2 deles moram num sítio, numa localidade chamada Santo Antônio, que fica no início da Serra de Petrópolis, aqui no Rio. E fica, talvez, Santo Antônio fica a 50 minutos, 1 hora do centro do Rio, e uma vez chegando em Santo Antônio, a estrada que leva até o sítio da Lígia e do Sérgio, uma estrada de 3 quilômetros, mas que você leva meia hora para fazer, ou mais, porque é uma estrada muito ruim. Parece que ela vai terminar, né? E aí, lá para o último sítio dessa estrada é o sítio deles, é um lugar lindo, talvez o lugar mais bonito que eu já tenha ido, de tão lindo que é. É o início de um vale, assim, então é muito lindo, e é muito plantado, e tem muito bicho, enfim. E você sabe que eles vêm ao Rio fazer o atendimento terapêutico às quintas-feiras, eles vêm ao Rio e atendem o dia inteiro, mas eles atendem no sítio, né, de sexta a quarta-feira da semana seguinte, e é impressionante a quantidade de pessoas que se dispõem a dirigir até lá, né, para ser atendido lá, entendeu? Porque o lugar é muito mágico, mais ou menos como é a sua casa. Eu nunca fui pessoalmente, mas eu já vi filmada. E então investe nisso, porque as pessoas hoje em dia estão buscando, né, estão se dispondo a quer dizer, um atendimento aqui no Rio também funciona super bem, mas um atendimento lá na beira do rio, entendeu? Assim, com aquela atmosfera maravilhosa que eles têm, tem uma dimensão que é impossível de reproduzir, né, aqui no Rio. Então, eles têm clientes com os 2 perfis, né? Aqueles que têm menos tempo, que são atendidos aqui mesmo, e aqueles que se dispõem a dirigir, quer dizer, 1 hora até Santo Antônio, mais meia hora para fazer 3 quilômetros, mas ainda assim eles têm agenda cheia, né? E é uma experiência, né? Para quem está indo, é uma experiência muito diferente também, né? De conhecer o real processo, né? De como é construído tudo. Tomara que dê tudo certo aqui. Vai dar certo. Porque as pessoas vão em busca do que alimenta, né, aquele profissional que as está atendendo, né? Assim, é isso que a gente encontra quando chega em Pássaro, né? Enfim, muito lindo. Bacana. Legal. Gi, e você? Como é que é interagir com alguém na mostra, né? Naquele ambiente de experimentação, né, e de inovação, e interagir com alguém no ponto de venda, né, onde tem ali uma transação mercantil, né, envolvida, um preço para a peça, né? Como é que é isso? Conta para a gente. Sim. Gente, o vizinho começou a tocar uma música aqui, vocês escutam? Não, a gente está te ouvindo bem. Então tá. Só pegando também esse último gancho antes de responder,
Eu vivi um período em Petrópolis fazendo exatamente isso, desintoxicando. Levei o ateliê para lá, recebia pessoas lá também. Por acaso me envolvi no momento holístico também com o Conecta Orgânica, que foi um espaço que eu abri com uma amiga, que é a Mana Malta, que também já fez Paraty Eco Fashion. E foi uma experiência incrível, só que eu sou muito urbana, eu acabei voltando para o Rio. Eu chegava no centro do Rio e falava assim, nossa, gente, eu amo isso aqui. Aquele burburinho, e eu estava sentindo falta daquilo, assim, enfim. Mas foi legal viver isso, essa experiência, para não ficar com aquela história de que eu preciso ir para o mato, eu preciso ir para um lugar, mas ficar lá algum tempo e volta correndo. Esse é o meu processo, né? Mas, voltando à questão da amostra, né, e de você ter um produto no ateliê, é justamente isso. Eu trouxe a palavra produto. Quando a minha criação está dentro do ateliê ou de uma loja, e essa interação, ela parece que ela fica muito no lugar da necessidade de quem vai lá buscar e ver e entender o meu processo, mas de uma outra forma. Quando vai para a mostra, quando eu estou na mostra, é espontâneo. A pessoa quer interagir de uma outra forma. Há uma espontaneidade na mostra e há uma necessidade dentro do ateliê. Essa, para mim, são as diferenças básicas. Assim, não que quem vá no ateliê ou então vá numa loja não queira também entender o processo e também esteja aberto para poder... Enfim, se ele amar, ele vai levar. Então, não é que ele tenha um peso ou não tenha o valor da arte ali embutido, mas eu vejo como outro lugar mesmo. Já na mostra, né, as pessoas elas estão assim, praticamente com o coração aberto, elas querem consumir já o conceito, elas querem consumir toda a história, ela tem ouvidos. Ali não está assim, o valor colocado ali não é o monetário, né? É um outro valor. É um valor de troca mesmo, assim, troca de experiências e um valor que praticamente não tem preço. Assim, não há preço, não há como mensurar você estar ali, ouvir das pessoas, ter todo um feedback, isso realmente não tem preço. E isso agrega e valoriza muito mais o processo. Enquanto que lá na loja vai ser um produto que vai ser consumido, a pessoa vai voltar se gostar, vai contar para alguém se gostar. Enfim, eu vejo dois lugares assim, realmente opostos até, mas um complementa o outro. Gi e Teco, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito muito que o discurso, seja ele oral ou escrito, o discurso reforça as referências, né? Ontem eu recebi uma amiga queridíssima aqui que está com um plano, está com uma ideia e me chamou para ajudar a formatar essa ideia, para trazer para o mundo. E a primeira coisa que eu disse, inclusive hoje à tarde eu já vou na casa dela para a gente dar sequência ao processo, falei, bacana, Maura, a gente tem que escrever. Vamos escrever essa ideia, porque no que a gente escreve, né, a gente organiza melhor na cabeça, né? No que a gente relata, no que a gente conta, a gente organiza melhor na cabeça. Então, eu acho que essa dinâmica da interação com quem está interessado na história, porque, em geral, isso é mais forte na mostra do que na loja, né? Assim, as pessoas estão ali atrás das histórias, interessadas nas histórias. E aí, para nós que temos essa oportunidade, isso reafirma uma série de referências que podem alimentar o processo produtivo, né? O processo criativo, o processo produtivo. Eu estava aqui ouvindo o Teco e a Gi falarem, eu me lembrei de uma cena, anos atrás, olha só, 24 anos atrás, ou mais, porque eu lembro que foi antes do meu filho nascer. Eu estava reformando o apartamento, comprando umas coisas novas para o apartamento, e aí eu adoro arte, né? Adoro quadros e tal, Paraná, e aí eu trabalhava com uma cunhada do Guilherme Sequin. Guilherme Sequin, artista plástico, falecido há uns 6 anos, mais ou menos, e eu gostava das coisas do Guilherme, que eu via assim, em catálogos, em revistas e tal, e a Bia sugeriu que eu procurasse o Guilherme
para comprar direto dele, no ateliê. Aí fomos, era perto do Natal, eu me lembro. Eu vou contar a história, não é tão longa, mas eu acho que ela serve para isso. E aí, de repente, nos vimos, eu e a Alessandra, no ateliê do artista, né, pintor, né, de quadros, vendo o que ele tinha, né, exposto e tal, interagindo diretamente com ele, que é uma dinâmica muito diferente de você ir numa galeria, né, de interagir com o vendedor, com o dono de uma galeria que está ali vendendo quadro de um monte de gente diferente. É muito diferente a dinâmica de você interagir direto com o próprio artista. E ali eu estava no ateliê, numa dinâmica pouco comum, né, porque, em geral, os artistas não atendem nos próprios ateliês, vendo o que a gente curtia mais, o que cabia mais na nossa casa e no nosso orçamento também, né? E aí eu lembro que, pô, isso tem 24 anos, né? O celular não era o que é hoje, a Alessandra precisou dar um telefonema e ela foi até um outro quarto do ateliê, era o apartamento no Jardim Botânico, que é ali que ficava o telefone, e ela viu que atrás da prancheta do Guilherme tinha um quadro lindo, muito diferente de todos os outros. Era um quadro que não fazia nenhuma das fases dele, né? E ela me chamou assim na porta, Roberto, vem ver aqui e tal. Eu fui lá ver, realmente era um quadro lindo, 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 atrás da prancheta, então estava até meio escondido. E aí, quando ela voltou para a sala, ela perguntou para o Guilherme daquele quadro, e ele falou, ele não está à venda. Aquele quadro eu pintei para mim. Chama-se Um Sonho com Van Gogh. Aí contou a história do quadro, Um Sonho com Van Gogh e tal. Eu acordei um dia e eu pintei aquele quadro em 4 dias e tal. E para mim, ele não está à venda. Aí nós saímos de lá, agradecemos, tá, a gente vai pensar, depois a gente fala. E quando eu liguei para ele no dia seguinte, falei, Guilherme, a gente amou tudo, mas a gente gostou especialmente daquele que você disse que não estava à venda. E eu devo ter chegado no momento certo, na hora certa, ele devia estar precisando de dinheiro, alguma coisa assim, porque ele me vendeu o quadro e falou, Roberto, é o seguinte, vai lá pegar depois de amanhã, porque eu já vou ter ido para a cachoeira, eu não quero ver o quadro saindo da casa. Né? Pega a chave do apartamento com o meu vizinho e tal, e leva o quadro, porque eu não quero ver ele saindo da casa e tal. E a gente levou o quadro. E até hoje é um quadro tão lindo que todo mundo que entra na minha casa, a primeira coisa que vê, que para, que ama é o tal do quadro. E aí, por que eu estou contando essa história toda? Porque a compra desse quadro, direto do autor do quadro, tem uma história. Né? Então, as mostras, elas são mais o lugar de histórias, né? do que as lojas. Né? E o ser humano adora uma história. Né? Assim, então, a oportunidade de contar a história, eu acho que é o que, né, contribui com o processo do próprio artista, né? Ou do próprio, enfim, profissional de moda, do próprio criador. Né? Assim, então, viva as histórias, né? Elas nos movimentam, né, como humanidade. Né? Muito bom. É uma condução, na verdade. Né? São até alimentos diferentes. Levam, né? Assim. Porque tem a dimensão desculpa, Teco. Não, eu queria dizer que são... Não, pode falar. Desculpa, eu. Eu ia também só complementar que assim, são até alimentos diferentes, né? O produto serve realmente, enfim, para gerar dinheiro, para gerar renda. Já quando você tem uma criação, assim, né? Você está numa amostra, o alimento é outro, assim. Você sai dali tão, assim, exaltada, tão feliz com os feedbacks, que eles são tão espontâneos, assim, que são quase que carinhos. Aí você sai dali com seu saquinho cheio, né? Seu saquinho cheio emocional, assim, com a sua autoestima para cima, para ir lá e realmente construir o produto com todo aquele ingrediente novo, que é quase mágico, que são os elogios. Tem as críticas negativas, mas elas são totalmente construtivas. Enfim, eu acho bem diferente de quando você tem um produto apenas que tem a função de vestir e a pessoa está mais interessada em saber do processo, até mesmo mecânico, quem fez, aonde veio o tecido, todo aquele outro lugar que é tão importante quanto, mas alimentos diferentes. Assim, literalmente eu vejo como lugares diferentes, um ateliê, loja e uma amostra. Eu acho que, de certa forma, se assemelha à questão da mostra ao próprio desfile. Né? Assim, muito se tem falado sobre o desfile, né?
o desfile de moda, né? O desfile, quer dizer, qual é o papel do desfile, né? Dentro do processo criativo, né? Dos criadores que estão ali. E aí, falando de desfile, né? Eu já queria, caminhando aqui para a última pergunta, né? da nossa conversa de hoje. Bom, com a pandemia, né, com essas mudanças todas, né, que a gente precisou, a gente foi arremessado, né, a incorporar São Paulo Fashion Week, que aconteceu poucos dias atrás, né, e agora, mais recentemente, na semana que encerrou agora, o Brasil Immersive Fashion Week, né, aquela iniciativa da Olivia Belchior, né, e da parceira dela, foram semanas de moda onde não houve desfiles presenciais, né? Onde houve desfiles virtuais, né? Compostos aí por uma mistura de técnicas digitais, né? Onde aparecia um bocado de animação em 3D, com alguma coisa que foi gravada em ambientes mais seguros, mas não houve mais aquela dinâmica. Esse ano não houve a dinâmica da passarela física com um monte de gente ali enfileirada assistindo, né, quem estava passando. E então por força, né, das circunstâncias, os criadores tiveram que organizar de outra forma, né, a maneira de trazer o seu produto à apreciação, que é uma coisa que acontece nas mostras e nas exposições. Como é que foi o processo de vocês dois, né, assim, da Gisele, do Teco, com essa mudança de plataforma, né? Como é que vocês se veem daqui para frente, né? Então, como foi lidar com isso nos últimos meses e como é que vocês se enxergam nesse novo ambiente, olhando para, né, o próximo ano e para os seguintes? Fiquei com a internet um pouco estável, mas vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. Eu escutei a pergunta um pouco assim, devagar, Roberto, mas eu acho que você perguntou em relação aos ambientes e às novas plataformas, né? Isso, das adaptações, foi isso? É porque falhou exatamente ali, foi isso? Desculpa. Então, edita aí, gente. Bem, assim... Bem, desde o início da pandemia, nossa, tem sido desafiador para todo mundo, não só para mim. Eu tenho a sorte de ter tantos amigos empreendedores e todo mundo pensando junto ao mesmo tempo, formas de se adaptar. Bem, assim, tão bem que eu tenho... num grupo mesmo de outros empreendedores, assim, de vários segmentos, mas também da área de moda, de design, decoração principalmente. A gente criou formas de vender online, mesmo por WhatsApp, e criou um nome chamado Mercado Conecta, que acontece até esse mês novamente, dessa vez enfatizando o empreendedor negro 100%. E foi, assim... Tem sido uma experiência, um laboratório, porque a gente acaba... não é que seja invasivo, mas você se aproxima muito mais do cliente que retorna a você e acaba quase sempre se tornando amigos, sai daquele lugar de ser uma empresa, olá, tudo bem? A gente vai atender de tal hora, ou no horário comercial. E essa adaptação, assim, com relação ao trabalho também, assim, ele acaba chegando no produto, porque o produto ele começa a deixar de ser simplesmente uma necessidade mesmo, a pessoa está comprando por WhatsApp para se transformar num presente para ela. E aí você começa a ver... É diferente de você ter uma peça na arara, a pessoa veste, vai no provador e volta. A adaptação disso com relação às fotos mudaram também totalmente. Não dá para ser mais somente lookbook. Você tem que trazer outros corpos para vestir a mesma peça para além dessa... Já que você não tem mais o tato, né? Você não tem mais a peça na mão. Então, você tenta fazer com que aquela peça tenha várias leituras. Não só num corpo, não só num modelo. E... eu também fico pensando, assim, a minha primeira experiência no desfile, assim, uma primeira experiência no desfile num momento bem atípico, e assim, eu comecei, assim, bem no início, a achar que era tão
grande oportunidade de viver esse momento, assim, tão atípico, e assim, o quanto ele vai me trazer de experiência no futuro, que for aí sim, talvez, né? A gente não sabe, mas espero que sim, voltando ao formato normal do que é um desfile, do que é a apresentação de uma coleção, de todo um trabalho, e ficando, apesar de ficar muito próximo do fashion film, que já era uma coisa que o mercado estava começando a fazer, eu acho agora que muito mais importante, e olhar para isso até mesmo como se fosse uma obra de arte, né? Vira um teaser, vira, enfim, um outro momento também para quem trabalha com audiovisual. Eu acho que, por mais que esteja sendo desafiador todas essas adaptações, eu olho com euforia, assim, com bastante entusiasmo mesmo, até para quando voltar ao físico, a gente vai ter tantas ferramentas novas e coisas para poder expandir, criar mais ainda, que por mais que dê medo, tá todo mundo, na verdade, com um pouquinho de medo com tudo, eu acho, assim, eu vejo um futuro bem bonito, bem ensolarado, que eu posso dizer, com relação a todas essas ferramentas novas que eu tive de abraçar. Não é só loja virtual, mas hoje é todo um processo, todo um processo de ferramentas, é todo um conjunto, e elas se conversam, elas não dá para usar uma só mais. Acabou isso. O copo está meio cheio, então, né? Em vez de ver o copo meio vazio, o copo está meio cheio, né? Muito bom. Já está meio cheio. Maravilha, Gisele. Teco, e você? O que você me conta sobre essas transformações, né? E o que você vê daqui para frente? Então, esse momento que a gente está vivendo agora me silenciou um pouco, sabe? Eu fiquei muito reflexivo com tudo isso que aconteceu no país, apesar disso não ter interferido diretamente na minha vida, porque a gente está isolado e vive isolado, é a nossa rotina, mas eu prezo muito por essa questão familiar mesmo. Eu sempre quis ser pai, eu tenho 3 filhos, o mais novo tem 1 ano e alguma coisa, 1 ano. E isso me trouxe muito presente, essa questão de vivenciar isso. E por isso essa questão de fazer esse ateliê na minha casa, justamente para estar próximo deles e próximo desse caminhar com eles. Eu sempre fiz uma divulgação do meu trabalho nas redes sociais, vendo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, quando as pessoas se interessam, entram em contato pelo WhatsApp, e já desenvolvi essa forma de comunicação com o público, que eu acho que eu vou continuar nessa linha de mostrar o meu trabalho junto com as coisas que eu acredito, sabe? Porque eu não vejo o meu trabalho separado somente como um produto a ser vendido. Eu vejo como um produto reflexivo do ambiente em que eu habito, sabe? Então, eu acredito muito nessas formas e nessas maneiras de se mostrar o trabalho. Eu fiz uma exposição o ano passado que se chamou Retalhos que Me Habitam. Eu transformei essa mesma exposição num vídeo agora com algumas peças da exposição, justamente para aproximar essa visão do público com o meu trabalho. E acredito muito nessa questão desses vídeos, sabe? Como forma de interação e como forma de expressão do trabalho. Eu nunca participei de um desfile, nunca fiz um desfile. Não sei se isso vai acontecer, não sei. Eu acredito muito nessa questão da imagem plástica, talvez por ter feito teatro na minha vida, talvez isso prevaleça, sabe? Essa questão da interação de outras formas, sabe? Tocar o público de um outro jeito. Então, eu estou descobrindo e estou trilhando isso, sabe? Não sei o que vai ser. Como a Gi falou, espero que seja ensolarado também para mim e que isso seja maravilhoso para todos nós. Mas eu acho que é uma reconexão. Acho que todas as pessoas estão passando por esse momento de se reconectar, né? Então, eu estou me reconectando para tentar conectar com o mundo aí. Teco, a sua criação, ela já conta a história de maneira muito eloquente, né? Assim, não só, né, pelas peças em si, mas pela própria
pelo próprio fato de muitas delas carregarem, né, poesia bordada, né? Então, eu acho que você tem um megafone, né, assim, para reverberar o efeito do seu trabalho, né, pelo mundo. E eu fico muito feliz de perceber o quanto que, a despeito desse conjunto imenso de mudanças que a gente está vivendo, você consegue se manter fiel à sua própria essência, né? Assim, você tem muita convicção da sua essência, né? Do valor da sua essência, né? Nossa, eu sou cada dia mais fã. Parabéns, assim, né? Por conseguir, né? Resistir, né? Amém. Deus te proteja e a sua família linda sempre, né? E a todos nós aqui. Né? Amém, amém. Pessoal, é o seguinte, a gente já está fechando aqui, já passamos de 1 hora, passou super rápido, uma pena que a Alice não pôde continuar conosco, né? Voou, o tempo voa quando a gente gosta, né? Muito. Mas a Alice teve que cuidar do Albert, né? Então a gente espera contar com ela numa outra oportunidade, né? Talvez no ano que vem, quem sabe, né? Quando o menino já vai estar com mais de 1 ano. Mas ela ficou com a gente assistindo a conversa até bem pouco tempo atrás, então queria agradecer de qualquer forma a Alice por ter tentado, né, participar. Queria agradecer especialmente a Gisele, ao Teco, né, ao Rafael e a toda a equipe do Brasil Eco Fashion Week, né, pela força de resistência, né, por continuar realizando, aí, marcando espaço, batalhando. E eu tenho certeza de que só sai bonito como sai, porque todo mundo que está envolvido ama o que faz, né? Acho que aí o amor é o grande ingrediente, né? A grande chave, né? Para a gente continuar fazendo o que tem que fazer, né? E aí queria pedir que a Gi e o Teco enfim, se colocassem aí para a gente fechar. E, enfim, começa pela Gi. Pode ser. Bom, agradecendo pela oportunidade mais uma vez, pelo convite. Eu espero de verdade que, apesar de todos esses desafios, a gente continue juntos, né? Todo mundo pensando juntos também. Estar aqui exatamente nesse momento também com vocês significa, não é só resistência, como você mesmo falou, é amor. É amor no meio disso tudo. Eu, principalmente, a área da moda, que foi uma das mais, assim, paralisadas total no todo o processo enfim. Aí a gente ficou sem saber, sem entender se haveriam horizontes e se eles chegariam ou não. E a gente está aqui abrindo brechas, tentando, né? E por essa sementinha, por essa luzinha, deixando um pouquinho esse sol entrar. Bom, é isso. Que bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Brasil Eco Fashion. Obrigada, Teco. Obrigada, Alice. Você vai ver de novo. Eu estou aqui extremamente cheio de gratidão, meu coração está transbordando de felicidade de estar aqui, e quero te agradecer demais, Roberto, por esse carinho, pelo respeito com o meu trabalho. Agradecer ao Brasil Eco Fashion pela oportunidade que está me dando, que me deu o ano passado também. Eu vivi momentos que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, o ano passado, no evento, que me marcou demais, assim, e estar nesse bate-papo cheio com essa energia boa, sabe, de tranquilidade, de paz, de amor e de respeito pelo que se faz, é muito gratificante, muito importante para mim, e agradeço demais por tudo. Bacana. Então, gente, obrigado mais uma vez. Também adorei e saio muito alimentado aí para o dia de trabalho que eu tenho pela frente. A gente se encontra. Na medida que ficar definida a data de liberação dos conteúdos, a gente compartilha para a gente também contribuir aí com a divulgação da iniciativa. E vamos juntos para uma vida cheia de luz aí, cheia de aumentativos, né? Assim, para que a gente possa reverberar o que é positivo dentro do trabalho que a gente faz, das relações que a gente constrói. Tá? Obrigado a vocês, obrigado especial a todos, aos participantes aí que vão estar nos assistindo. Uma boa vida para todos aí.